Olá, queridos, paz seja convosco. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Crer, o podcast oficial da IEQ São Pedro. E hoje o nosso tema é o agir do Espírito Santo. A gente está vivendo um tempo, muitos falam que é o esfriamento da igreja, mas eu acredito que esse seja o momento do verdadeiro avivamento. A gente está às portas aí da volta de Jesus e nada melhor do que falar do Espírito Santo para estar mais que preparado para isso. Comigo hoje quem vai apresentar é o José. Paz pessoal, eu sou o José Augusto, congrego aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular de São Pedro. E o nosso entrevistado especial da noite é a referência quando a gente fala de Espírito Santo, quando a gente fala do poder. Galera do acampamento aí sabe do que eu tô falando, galera de vigília sabe do que eu tô falando, que é o pastor Rony. Pastor, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal, que Deus abençoe vocês. Tenho certeza que essa palavra que nós vamos estar aqui falando, pregando, vai tocar no seu coração, na sua vida, e o Espírito Santo vai fazer a obra em nome de Jesus. Eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no bairro João Paulo II, e hoje eu estou aqui para poder falar um pouco sobre essa pessoa tão maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Bom, eu conversei com o pastor Rony aqui antes da gente começar. Eu queria muito que ele começasse contando o momento da conversão dele, porque eu acho que para o jovem isso é muito importante, né? Converter jovens já é uma coisa tão difícil. Eu queria muito que o senhor contasse como é que foi a sua experiência. Entendi. Então, eu quero aqui falar um pouquinho, né? Meu testemunho é muito grande, mas eu preciso contar aqui nessa noite o que Deus fez, né? Eu era um jovem muito rebelde, não gostava de crente, não gostava da igreja evangélica. E um belo dia, uma vizinha minha me convidou para mim poder conhecer a igreja quadrangular. Eu peguei e falei com ela, falei, eu só vou um dia e nunca mais eu volto. Mas aí o Espírito Santo tocou no meu coração, eu fui impactado ali. E eu cheguei na igreja com muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Eu era gago, não conseguia falar, não conseguia comunicar, né? Eu tinha muita vergonha, não parece, mas eu era muito tímido, né? Mas eu fui no primeiro culto, gostei, tive um encontro com Deus muito forte, e aí, com 3 meses, né, na igreja, eu fui morar dentro da igreja. Eu morei na igreja 6 anos, né? Eu tive esse privilégio, né? Fui lá, conversei com o pastor Johnson, né? Conversei com ele, ele autorizou e eu fui morar na igreja. Fiquei lá 6 anos, né? Morando lá na igreja. E lá eu fui tendo essa experiência, né, com o Espírito Santo, através de muita entrega, oração. E lá o Espírito Santo ele foi me guiando, né? Orientando. E eu fui curado, Deus me curou, o Espírito Santo me curou. Fiquei tão apaixonado que eu comecei a dormir, sabe aonde? No altar da igreja. Peguei minha cobertinha, colchão, eu não levava colchão, colocava a cobertinha lá no altar. Eu dormia no altar da igreja, de tão apaixonado que eu fiquei com o Espírito Santo. Então, foi tudo rápido na minha vida, né? A conversão, com 3 meses de igreja, eu já estava morando lá dentro da igreja. Com 5 meses, né, eu lembro até hoje, né, vigília, inclusive hoje tem uma vigília que a gente estava lá participando, e foi muito interessante porque eu tinha poucos meses que eu estava ali, e depois no culto tinha um pessoal conversando, e sempre acabava o culto, era novo convertido, né, acabava o culto e eu ia embora para casa. Tinha meses que eu estava só na igreja, não conhecia ninguém. Mas um dia, não sei o que aconteceu, que eu fiquei lá depois do culto, sozinho, andando para um lado para o outro. Era o Espírito Santo mesmo fazendo a obra, né? Andando para um lado para o outro. Na hora que vi, eu parei com alguns lá, irmãos que estavam lá, e falaram assim comigo: ô rapaz, beleza? Eu falei: tudo bem, paz. Vigília hoje à noite, vamos ficar. E minha mãe não sabia de nada, eu também nem imaginaria que eu ia ficar. Eu falei: vamos ficar, depois eu converso com a minha mãe. E fiquei para a vigília. E foi nessa vigília que eu tive um encontro real com Deus.
Aí nessa vigília, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu estava lá no último banco, lá atrás, né? E o pastor Alex começou a orar, a ministrar o Espírito Santo, e eu fui batizado no Espírito Santo. E não era batizado nas águas, não. Ainda não. Eu fui batizado antes no Espírito Santo. E aí eu fui batizado, e eu lembro que quando eu estava orando, foi assim uma experiência que eu tive com Deus, impactante, porque eu estava lá atrás, eu comecei a orar, e eu fechei os olhos e comecei a orar. Quando eu abri os olhos, eu estava em frente, assim, ó, ao altar, sem ver como que eu cheguei. E aquilo ali impactou minha vida para sempre, né? E o pastor Alex colocou a mão na minha cabeça, ministrou o Espírito Santo, o poder de Deus. Depois daquela vigília, o Espírito Santo mudou minha vida. Aí eu comecei a ter intimidade com ele, comecei a ouvir a voz dele, né? Eu estava estudando ainda, então era um momento muito difícil, porque eu era o pior aluno da escola, né? Imagina, o pior aluno da escola, depois que recebeu o poder de Deus, né? O Espírito Santo, tudo muda. E eu comecei a mudar meu comportamento na escola. E ninguém conseguia entender. Até mesmo o diretor da escola na época me chamou, pensou que eu estava ficando depressivo, pensou que eu estava doente. Mas eu falei, não é isso. É porque eu estou na igreja agora, eu não quero mais fazer as coisas erradas. Então, e aí o Espírito Santo fez a obra. Então, o pessoal começou, né, os meus amigos na época lá, não entendia, né, essa mudança, e muitos brincavam comigo, você vai ser pastor e tal, você vai ser pastor. E eu nem sabia que o Espírito Santo já estava preparando. E aí começou a minha amizade com ele. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e eu estou muito feliz, Jéssica, pastora Jéssica, de poder estar aqui falando sobre essa pessoa tão maravilhosa, que é uma pessoa, né, o Espírito Santo de Deus. Nossa, glória a Deus. Mas, pastor, esse testemunho, eu falo aqui na igreja que tem coisas que a gente fala, que a gente lê na Bíblia, mas que a gente só entende quando a gente vive. Eu acho que o batismo no Espírito Santo, esse agir do Espírito Santo, a gente tenta falar, a gente tenta explicar, mas só quando a gente busca, recebe e sente, é que a gente realmente entende tudo isso. Mas eu queria muito que o senhor tentasse descrever o que faz um jovem falar assim, não, eu vou largar tudo, eu vou esquecer tudo que eu já fui e agora eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Não, agora eu vou morar na igreja, eu vou dormir no altar. Porque foi tudo muito de repente. O senhor consegue lembrar, ou pelo menos tentar descrever essa sensação que fez o senhor mudar? Então, na verdade é o seguinte, só o Espírito Santo que pode fazer isso, né? Porque é uma coisa assim que é sem lógica, humanamente falando, né? Eu, que era um jovem, que eu comecei a beber com 11 anos de idade, já bebia, usava droga, com 12, 13 anos de idade, a gente já estava toda, né, errada. Então, assim, eu estava numa vida de trevas mesmo, né? E ali, somente quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, só ele consegue fazer essa mudança mesmo. E eu me lembro, né, como se fosse hoje, né, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, né? Foi uma entrega minha, o pastor estava lá cantando, louvando, orando, e eu falei, eu quero receber, e o Espírito Santo veio e me batizou com fogo, e depois desse dia aconteceu a transformação. Foi uma transformação assim, radical mesmo, radical, tipo assim, depois que eu fui cheio, né, eu parei de ser brigão, o Espírito Santo começou a tirar essas coisas da minha cabeça, eu era muito bravo, brigava à toa com as pessoas, nervoso. Então, assim, foi uma mudança radical. Mas é o que está escrito, pastora Jéssica, lá em João, capítulo 14. Eu gostaria até de ler aqui com vocês. João, capítulo 14. Olha o que diz aqui. É só com o agir do Espírito Santo mesmo. Aqui, ó. João, capítulo 14, versículo 23. Fala assim. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morar com ele. Então, eu realmente comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. Inclusive, depois desse culto, né,
essa vigília, era mais ou menos umas 5 horas, mais ou menos, né? Que acabou. Eu fui embora para casa, eu comecei a ouvir o Espírito Santo me falar. Assim, agora nós vamos, profeta, agora nós vamos ganhar alma. Foi a primeira vez que eu ouvi, a primeira voz que eu ouvi me chamando de profeta foi o Espírito Santo de Deus. Ele falou comigo, falou, ô profeta, agora nós vamos ganhar muita alma. E eu, né, naquele momento, eu ouvindo aquela voz, e eu achava que era coisa da minha cabeça. Né? Eu achava que era coisa da minha cabeça. E outra experiência que eu tive também, foi porque eu não morava lá ainda, na igreja não. Então isso aí, tinha meses que eu estava frequentando a igreja, né? E depois que eu fui cheio, né? Lá perto de casa tem uma mata, e me deu uma vontade muito grande, porque é o seguinte, pessoal, olha, é o Espírito Santo que é dono da obra, é o Espírito Santo que coloca em nós vontade de orar, é o Espírito Santo que coloca vontade de vir para a igreja, é o Espírito Santo que coloca vontade de ler a palavra de Deus, né? Por isso que o diabo, ele vai sempre lutar contra o mover do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver agindo, a igreja fica forte. Nós conseguimos vencer. Se o Espírito Santo estiver agindo, porque é ele que opera em nós. Filipenses fala sobre isso. É Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, é o Espírito Santo que faz a obra. Então, quando uma pessoa vem para a igreja, começa a frequentar, se ela não receber o Espírito Santo de verdade, ela não consegue ficar. Porque é o Espírito Santo que nos mantém aqui. E o rei Davi falava sobre isso, né? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quer dizer, o Espírito de Deus estava agindo na vida dele. Então, quando o Espírito Santo está agindo, nós temos essa alegria de vir para a igreja, de fazer as coisas de Deus, de obedecer a Deus, de participar de uma vigília. Parece loucura, né? Por exemplo, hoje tem vigília. Lá vai estar lotado de jovem. Então, aí você pensa, meu Deus, o que faz os jovens passar a noite, né, na igreja, orando? E outra coisa, a oração lá fora é um peso para as pessoas. Aquele negócio assim, você tem que orar. É tipo uma reza, né? Na verdade é reza. Você tem que rezar. Então é aquela coisa decorada, enjoada, que a pessoa faz, né? Faz por, eu tenho que fazer. Eu tenho que rezar. Eu tenho que... Em outras religiões, eles está como penitência. A sua penitência vai ser falar com Deus. Você tem que, né, fazer uma oração. Isso, é um peso, né, pastor? É um peso. Então, mas quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele coloca prazer. É algo maravilhoso. E aí, eu nunca tinha tido essa experiência, né? Na verdade, eu nem orava, né? Então, depois de 1, 2 dias, Deus colocou no meu coração, vai orar. E aí, outro testemunho forte também. Aí tem uma mata. Aí eu fui lá para a mata orar. Senti aquela vontade muito grande. Minha mãe, ô mano, onde você vai? Eu falei assim, não, mãe, eu vou ali orar. Minha mãe já, no meio do mato dela, mãe. Vai, então vai. Aí eu fui orar. E lá nessa oração, eu estava orando de joelho dobrado, com a vontade muito grande de orar. E na oração, o Espírito Santo me falou assim, procura o pastor Johnson, que a partir de semana que vem eu quero ver você morando dentro da igreja. Desse jeito. Eu vou te colocar do lado dele e do pastor Márcio, que eles vão treinar você. Desse jeito. Olha, eu não conversava com o pastor Johnson. O pastor Márcio, eu não conhecia ele. Não conhecia o pastor Márcio. Né? Porque todos que eu ia era só o pastor Johnson que fazia. Mas o Espírito Santo falou. E tanto que eu queria conhecer quem que era o pastor Márcio. Eu ouvi o pastor Johnson falar, mas nunca tinha conversado com ele. Então você vê que a obra é de Deus mesmo, né? E aí eu fui. Chegou uma segunda-feira de manhã lá, toquei o interfone. Falei assim, tudo bem? Aí quem que atendeu? O pastor Márcio. Atendeu? Falei, tudo bem? O senhor que é o pastor Márcio? Sim, eu sou o pastor Márcio. Falei, e tem culto hoje de manhã? Ele falou, tem, vai ter culto hoje de manhã. Falei, então, eu queria muito conversar com o pastor Johnson e tal. Aí ele falou assim, olha, o pastor Johnson não está aqui agora não, mas daqui a pouco ele chega. Aí eu participei do culto depois, conversei com o pastor Johnson, falei, pastor, quero muito morar na igreja. E ali foi aonde começou tudo, o ministério. Ele falou, olha, se a sua mãe deixou? Sua mãe deixou? Eu falei, deixou, pastor. E aí que eu fui morar na igreja. Então foi essa experiência, uma das, né, que eu tive também, com o Espírito Santo. É sempre
é igual eu falo, a gente tenta explicar, mas só quem vive realmente entende. Como é que Deus manda você falar com uma pessoa que você não conhece e morar numa igreja? E como que você vai e aceita? Porque realmente o Espírito Santo ele é assim. E eu queria muito que o José me explicasse a primeira vez que ele veio na igreja, porque a gente estava falando disso antes do podcast começar. Porque a gente, às vezes, eu não lembro qual foi a primeira vez, porque eu nasci na igreja. Então, quando eu era criança, eu era de outra denominação, também pentecostal. Então eu cresci vendo gente falar em línguas, vendo gente falar sobre o Espírito Santo. Pra mim, sempre foi como ver o Espírito Santo agir, sempre foi algo natural. Pra mim nunca foi nada assustador. Mas eu acho que toda pessoa que converte assusta um pouco. E o José veio a primeira vez na igreja no culto de quinta-feira. Você lembra, José, como é que foi? Ah, eu lembro que sim. Cheguei aqui, acho que foi a pregação primeiro. Primeiramente foi a pregação, né? Aí no momento da oração, né? O pastor começou a orar, né? Lembro que as pessoas foram falando em estranho, eu falei assim, o que é isso? Falei assim, o que é isso? Que negócio que é esse? Aí acabou, né? Eu fui pra casa, pra casa, né, pensando naquilo, né? Porque naquele mover, né? No fim do culto você olhava para as pessoas, parece que as pessoas estavam com um brilho nos olhos, entendeu? E isso que me motivou a querer experimentar isso também, né? Foi que motivou a querer continuar a procurar, né? Porque no momento eu tava procurando coisas para preencher o meu vazio, né? E a partir do momento que eu vi aquilo, eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Eu acho que essa foi a mesma sensação que eu tive no meu batismo. Eu fui batizada no Espírito Santo, eu tinha 9 anos de idade. Olha que benção. Eu estava na igreja sede, meus pais iam toda quinta-feira. Na época quem fazia o culto era o pastor Márcio. E eu não me entregava na oração porque eu não tinha sentido naquilo. Mas a paixão que o pastor Márcio falava do Espírito Santo e a forma como as pessoas se entregavam me chamava a atenção. Porque era algo muito surreal, eu não conseguia explicar o que era, mas as pessoas eram mais felizes. Quem vai no culto de busca do Espírito Santo é um crente diferente, é um crente que sorri o tempo todo, pode estar passando por luto, mas ele está feliz. E aquilo começou a me gerar curiosidade. Eu falei, será que essa sensação é tão boa? E eu lembro de nessa quinta-feira eu orar e falar assim, Senhor, se é isso tudo mesmo, então me mostra. Eu quero conhecer a sensação que é tão boa. Aí eu lembro que eu sou meio afrontosa. Eu e Deus, a gente de vez em quando eu brigo. Mas eu brinco que toda vez que eu brigo com Deus eu perco. Eu acho que é por isso que eu parei. Mas eu lembro de eu falar com Deus, eu falo assim, se é isso tudo mesmo? Se o Espírito Santo é tão bom assim, então eu quero. Eu quero ver. Igual o pastor Márcio. Humilde, né, gente? Igual o pastor Márcio. E não, eu quero ter esse Espírito Santo então. E ali na hora eu fui batizada e era uma sensação que me preenchia. Essa sensação que o José falou, era aquilo. Eu tinha certeza que era aquilo. Que a vida inteira eu não ia achar a sensação parecida. Em nenhum outro lugar eu seria preenchida como eu fui naquela hora. Então assim, desde os 9 anos de idade eu tinha essa certeza de que era aquilo. Que a minha vida realmente estava nas mãos de Deus, não tinha como eu escapar. Uma vez que o Espírito Santo marca a nossa vida, não tem como. Não tem como a gente procurar outra sensação. A gente tenta preencher de outra forma, mas não consegue, né? Não existe. É maravilhoso. É maravilhoso. E eu gostei que o pastor falou sobre ouvir a voz do Espírito Santo. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu não escuto a voz de Deus. Porque eu acho que fico imaginando que Deus vai chegar numa coluna de fogo igual no deserto e vai fazer aquela coisa toda. Mas, às vezes, eu queria muito que o Senhor falasse sobre isso. Sobre a voz do Espírito Santo. Porque, às vezes, pode aparecer numa coluna de fogo? Pode. Mas, às vezes, também, vem num sussurro. Isso. Vem numa tranquilidade. Eu queria muito que o Senhor falasse sobre essa experiência de escutar a voz de Deus. Sim. Na verdade, precisa de uma intimidade. Né? Quando você tem intimidade com uma pessoa, você sabe, né? Você consegue conversar com ela, né? Você, por exemplo, você tem intimidade com uma pessoa, ela pode te ligar aqui agora,
né? E fingir que é outra pessoa que você sabe, a fulana de tal. Você tem intimidade com ela, né? Então, na verdade, pastora Jéssica, é Silvio, seu nome? José Augusto. José Augusto, José Augusto. Pastora Jéssica. José Augusto. Na verdade, precisa de uma intimidade, né? Então, e essa intimidade, ela vai ser gerada onde? Na oração. Então, a primeira coisa, a pessoa que fala assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus, ela precisa orar mais. Porque quando você ora, você consegue ouvir a voz de Deus. E você tem certeza que é Deus falando com você. E outra coisa, Deus, o Espírito Santo, ele é amor, ele é poder e ele é equilíbrio. Então assim, quando a pessoa ela é guiada por Deus, ela fala, não, realmente Deus falou comigo e tudo, né? E as pessoas conseguem ver que realmente Deus falou, não é aquela coisa assim, louca, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que falam, Deus falou comigo, você vê que é coisa loucura, né? É uma loucura que o pastor fala que não é para fazer, todo mundo fala que não é para fazer, mas Deus falou comigo. Não é Deus falando, porque Deus não é Deus de confusão. Então, ouvir a voz de Deus precisa de intimidade, a pessoa precisa orar. É na oração que vai gerando essa intimidade, né? E ali ela consegue identificar, ela consegue, né, ver, né, ouvir, perceber que é o Espírito Santo que está falando com ela. Eu já ouvi pessoas me falando, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Está faltando intimidade. Falta intimidade. Está faltando oração. Então, a oração, né, a oração é tudo. Né? Eu, por exemplo, a minha vida foi assim, né? Eu assumi enquanto de jovem, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia falar direito, não sabia pregar, não sabia nada. Então eu fui cair para a oração. Falei, oração é tudo e Deus vai me dar. E foi na oração que eu consegui tudo. Foi na oração que Deus me deu tudo. Sabedoria, né, como conversar com as pessoas, como que eu iria fazer no culto. E teve um dia que um pastor, até amigo meu hoje, né, na época ele não era pastor, ele falou assim, Romano, como que você sabe como que você consegue ouvir a voz de Deus assim? Eu falei, o Espírito Santo fala, mas como que ele fala? Ele vai, você ouve no seu quarto alguma coisa? Eu falei, não, ele fala aqui no coração, né? Na nossa mente, ele vai nos guiando. E com o tempo, eu falei com ele, com o tempo você vai identificando que é o Espírito Santo mesmo. Então, para ouvir mais a voz de Deus, tem que ter intimidade. Aí você consegue ter certeza que é Deus falando com você. Deus fala e Deus confirma na palavra. Com certeza. Eu sempre falo isso aqui na igreja, né? Deus ele não é um Deus de engano. Se ele toca algo no seu coração, vai estar de acordo com a palavra dele. Então, oração, leitura da palavra e sempre estar submisso a uma autoridade espiritual. Isso, tem que estar debaixo da liderança do seu pastor. Porque eu acho que todas as vezes que eu tive respostas de Deus na minha vida, e será que é isso, será que não é? Através do meu pastor aquilo se confirma. Isso. Aquilo se confirma. Mas é igual você falou, se não tiver intimidade, o que o pastor falar vai ser indireta, a Bíblia vai ser ultrapassada e a sua consciência vai falar mais alto que qualquer outra coisa. Porque não tem intimidade, então não consegue reconhecer, é o Espírito Santo falando comigo. Tem que ter intimidade. E é na oração. Então é uma busca. Agora é claro, se você ora mais, você vai ter mais intimidade. Entendeu? Tem um versículo bíblico que fala assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o poder que opera em nós. Então, isso aí é muito bacana, porque quando você tem muita intimidade com Deus, Deus manda você fazer coisas assim. Às vezes no meio da rua, Deus manda você pregar para uma pessoa. Entendeu? Às vezes no meio da rua, Deus manda você parar com uma pessoa. O Espírito Santo faz isso. Ele já fez comigo. Entendeu? Mas você tem que estar, né? Você tem que estar bem conectado com ele para você poder, né? E quando ele manda fazer, você sente que é Deus falando. Você sente que aconteceu comigo algo bacana, né? Que eu estava numa clínica e eu fui lá, aí eu entrei lá dentro, resolvi lá algumas coisinhas e tinha uma jovem. Essa jovem estava muito triste, cabeça baixa, com a mãe dela. E o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá e prega para ela. Só que eu falei, não vou pregar não. Não, hoje né, vou pregar não. Mas o Espírito Santo me incomodou tanto, mas tanto,
que eu voltei e preguei para ela. Ele falou, vai no carro, pega lá os panfletos. Eu peguei o panfleto, entreguei para ela, preguei para ela. Quando eu comecei a pregar para ela, ela começou a chorar. Ela começou a chorar muito, eu não estava entendendo. Eu falei, será que eu falei coisa demais aqui? Tal. Mas o negócio era sério, porque ela tinha sido abusada pelo próprio pai. E ali eu, naquele momento, ela chorando muito, porque eu falei, e Deus tocou no coração dela, e as palavras que eu falei foi sobre cura interior. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E eu falava com ela, falei assim, Deus é poderoso para sarar as suas feridas da alma. Vai lá para você ter um encontro com Deus. E eu falei assim, olha, esse médico que está aqui, os médicos, tal, você vai tomar remédio e tal, vai ser para o seu corpo, mas para a alma, só o Espírito Santo pode tocar na alma. Quando eu falei isso, ela começou a chorar, porque ela sofreu um trauma, o próprio pai abusou dela. Então ali o Espírito Santo tocou na vida dela, eu convidei ela para ir na igreja, Deus fez a obra na vida dela, eu tenho certeza que fez. Depois eu não vi mais essa pessoa, mas eu tive a confirmação que Deus ele fez a obra. Então, nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo. Porque se a nossa carne estiver mais forte, a gente não faz, a gente não obedece à voz dele. Então, ali, graças a Deus, se fosse por mim mesmo, eu não tinha pregado para ela, porque eu não queria. Eu queria ir embora. Eu falei, não, aqui não. Eu falei, Deus, eu não conheço a pessoa, não sei se a pessoa vai aceitar ou não. Eu achava que era coisa minha. Mas quando é o Espírito Santo, ele confirma. Graças a Deus, Deus fez a obra ali. Então, nós precisamos ter essa intimidade com Deus para que Deus use mais. O mundo perdido, vamos lá, o mundo está perdido. As pessoas só querem saber das coisas do mundo porque elas estão na carne. Mas, quando nós nos enchemos de Deus, temos intimidade com Deus, o Espírito Santo faz a obra. E é muito bonito porque, se você vê a história, os apóstolos, nenhum deles eram capazes, nenhum deles se sentiam capazes, Pedro, um pescador, e entre outros apóstolos lá, nenhum deles eram, me parece que o mais normalzinho ali era Judas, me parece que era isso, o estudo que eu fiz uma vez, esse que Judas era o restante, eles não, os outros apóstolos, eles não eram capazes, mas depois que o Espírito Santo vem sobre eles. Então é o Espírito Santo que faz a obra em nós. Agora uma coisa, se você se entregar mais, ele te usa mais. Sim. É na medida. Isso aí é fato. Se você se entrega mais, ele te usa mais. Você tem mais intimidade com ele, você consegue orar mais, porque até a oração é ele que coloca a vontade de orar. Isso é tudo o Espírito Santo que faz. Então, quanto mais você se entrega, mais dele você vai ter. Mais guiado você vai ser. Mais usado você vai ser. Então eu vejo muitas pessoas falando, nossa, eu quero ser usado por Deus. Se entrega mais. Se entrega mais. Quanto mais você se entregar, mais o Espírito Santo te usa para a honra e glória dele. Com certeza. A gente fala muito aqui na igreja, que quem invade a vida dos outros é o diabo. O diabo não pede licença. Ele entra e estraga tudo. Mas Deus, o Espírito Santo, eles são muito educados. Isso. Eles vão entrar e vão fazer na sua vida à medida que você permitir. Porque o Espírito Santo ele não é invasor. Não, ele vai fazer como a gente permite. Aí eu acho que essa é uma experiência que todo jovem quadrangular já passou. No acampamento é aquela coisa. Isso. Mas pastor, por que depois do acampamento não é igual? Não é que não é igual. O Espírito Santo é o mesmo do acampamento. Mas lá você está 4 dias à disposição do Espírito Santo. Exatamente. Lá, todos os organizadores, a gente passa um aperto no acampamento. Pra quê? Pra você pecar menos. Isso. A gente esforça pra você quase não pecar nada lá dentro. E a gente fica de olho, a gente vai corrigir. Lá, você vai pra lá, qual que é a sua intenção indo pro acampamento? É ser cheio do Espírito Santo e pronto. Por isso que lá, essa sensação ela é maior, porque você tá mais disponível. Isso. Aí, volta do acampamento. Aí não quer ir na igreja, aí não quer orar. Nossa, falar que vai ficar um dia inteiro num evento, já tá morrendo, já não quer mais. Vigília, então, nem se fala. A gente, nesse acampamento, foram 4 dias sem celular. Vai propor isso hoje em dia fora do acampamento. É uma loucura. Então, é exatamente isso. Não é que o Espírito Santo age diferente na nossa vida. Ah, não, é porque é pastor, o Espírito Santo é mais especial. Não, não é. É porque é a medida que a gente se entrega. É uma entrega. Tem que ter essa entrega. O ministério é isso, né? Isso. Às vezes as pessoas acham que o pastor, ele é mais ungido.
Mas é porque a gente entregou a nossa vida inteira para Ele. Isso, totalmente. Então, gente quanto precisa mais colocar você em se situação. entrega, por exemplo, aquele acampamento, aquele mover que acontece tudo, é por causa da entrega. Entendeu? Então tem uma entrega ali. Né? Então, nós recebemos muito de Deus ali. Só que é uma chama que é acesa. Mas é igual um fogão a lenha. Se você parar de colocar lenha, apaga. Então tem que sair dali, porque realmente aquilo ali não foi assim, emoção. Foi algo de Deus. Só que precisa manter, precisa continuar buscando. E precisa pedir a Deus mais, continuar buscando, para poder manter essa chama, né? Eu, por exemplo, quando eu fui cheio, né, do Espírito Santo, teve um rapaz que falou assim, isso aí aconteceu, é muita emoção e tal, né? Repreendi, né? Então, assim, a emoção tá aí, já vai fazer 15 anos que eu não mudei, graças a Deus. Ele tá emocionado. Hã? Tá emocionado ainda. Eu tô 15 anos, entendeu? É o Espírito Santo. Mas às vezes o próprio diabo, às vezes ele levanta pessoas dentro da própria igreja para tentar colocar dúvida. Entendeu? Então não é uma emoção, é um mover de Deus, o Espírito Santo, é uma chama que se acendeu ali. E nós precisamos manter, né? Então existem muitas coisas que o diabo faz para poder apagar essa chama. Porque é o seguinte, o diabo ele sempre lutou contra essa chama de Deus, do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio tiver um jovem, uma pessoa, mais usada ela vai ser por Deus. Com certeza. Então as curas que acontecem, a libertação que acontece, a conversão de alma que acontece, tudo isso é por causa da chama de Deus, é o Espírito Santo. Então quando essa chama está acesa em uma pessoa, ela vai ser muito usada por Deus. Então o inimigo ele faz de tudo para tentar apagar essa chama. E outra coisa que eu quero tocar aqui também, que eu quero falar, é a respeito do poder de Deus. Né? Tem aqui, né? Inclusive hoje é o tema que eu vou estar pregando hoje à noite, né? Na vigília, vou falar sobre muito isso, sobre o poder de Deus, né? E existe aqui um versículo que mudou a minha vida completamente. Eu quero ler com vocês aqui. O Espírito Santo está tocando no meu coração para eu poder falar sobre ele. Eu vou abrir aqui, pastora Jéssica, para vocês verem. Isso aqui é maravilhoso. Que fala sobre o poder do Espírito Santo. Então, olha só, olha o que está escrito aqui. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olha só, o reino de Deus não consiste em palavras. Nós não vamos conseguir convencer as pessoas com as nossas palavras. Não adianta. Não adianta brigar, não adianta querer falar alto, não adianta querer pegar uma pessoa, a força, você tem que ir para a igreja, você tem que... Não adianta! Mas o reino de Deus consiste como? No poder de Deus. Então tem que ter poder de Deus. Então se o poder de Deus estiver em nós, nós vamos ganhar muita alma. Nós vamos fazer a diferença, nós vamos influenciar, né, como aconteceu lá em Atos, né? Nós vamos influenciar uma geração, né, porque o Espírito Santo é o mesmo. Entendeu? Mas tem que ter esse poder. E esse poder, ele precisa ser buscado. É algo assim, impressionante. Eu, por exemplo, se eu passar um dia, né, às vezes se eu passar um dia, se eu não orar, porque, né, já aconteceu comigo, se eu acordar e resolvendo tantas coisas, eu passei o dia sem orar. Quando eu fico sem orar, não aparece visita. É sério, não aparece visita. As pessoas não me ligam. É só eu orar, eu buscar o Espírito Santo, ele manda, as pessoas mandando direto, ele visita direto, pessoa pedindo, uma coisa impressionante. Então quer dizer, a oração, ela move. A oração ela muda a atmosfera espiritual. A oração muda tudo, né? Então tem que ter esse poder para que Deus fale assim, opa, então agora eu vou te usar. Então se não tiver poder de Deus, a gente não consegue ser usado por Deus. Você fica vendo, meu Deus, como que Deus usou fulano? É o poder dele. E esse poder é disponível. Esse poder é para todo mundo. Ele fala, o pastor, nossa, olha como que o pastor John é usado, como que o pastor Márcio, né? A pastora Jéssica e outros pastores, como que eles são usados por Deus. Mas é por todo o poder de Deus, né? E esse poder, todo mundo buscar, todo mundo recebe esse poder. Então que toda a igreja precisa entender isso, que esse poder,
né, é para todos nós. Né? Imagina toda a igreja, todo mundo ganhando alma aí, a pessoa trabalhando, né, mercado, loja, e ganhando alma, pregando. Então, esse poder de Deus ele está disponível. É só buscar e crer também. Buscar e crer que Deus faz. O José teve uma experiência muito interessante que foi através da vida dele. Eu nem sei se ele percebeu, mas uma noite eu estava fazendo culto de oração aqui na igreja e chegou uma visitante. E ela falou assim comigo, ela falou assim, pastora, eu trabalho num lugar onde o José às vezes vai. E quando ele chega, é tudo tão diferente, ele melhora o nosso dia. Eu não sei, mas quando ele fala, quando ele cumprimenta, é diferente. Eu falei, não, eu tenho que conhecer a igreja desse menino, porque não tem lógica. E ela veio, e ela não só veio, como firmou, membrou na nossa igreja. Que benção. Por quê? O José não pregou, não pegou a Bíblia, não abriu, mas o poder de Deus agindo. E essas vezes acontecem com a gente, né? Isso. Às vezes, as pessoas chegam e falam, você é crente? Você é crente? Não, não é possível. Então, o que você faz? Não, tem alguma coisa, não é possível. E a gente mesmo não consegue explicar. Por quê? Porque não vem de nós. Não vem de nós. E o senhor está falando dessa mentira que Satanás conta. E eu acho que é algo que tem me preocupado na igreja nos últimos dias. Tem muito se falado assim, a igreja do esfriamento. A igreja do esfriamento. Porque a igreja está esfriando. Porque o amor está se acabando. E eu acho que às vezes, até nós como pastores, às vezes a gente recebe tanto isso como verdade, que a gente para de investir na oração, que a gente para de investir na busca do Espírito Santo. É um engano de Satanás, porque Com certeza. não é que o Espírito Santo está indo embora, é porque a igreja não está buscando. Então, peraí, não é que é o esfriamento da igreja. É só a gente entender, opa, não, para ser o avivamento, basta só eu mudar. Falou tudo. Basta só eu mudar. Mas eu acho que às vezes a gente se engana, não, porque é o final dos tempos. É o final dos tempos, então é normal a igreja ficar assim. É normal o culto de busca do Espírito Santo ter poucas pessoas. Não, é normal não falar em línguas. Não, não pode ser normal. Não pode ser. Ah, não, pastor, mas é porque Jesus está voltando. Então agora é a hora da gente se encher mais ainda. Agora é a hora do avivamento. Mas eu acho que essa é a pior mentira que Satanás tem colocado. E nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque Jesus falou sobre isso lá em Marcos capítulo 11. Todo mundo conhece essa passagem, né, famosa. Aquela figueira, que ele vê a figueira e a figueira não tinha figos, né? E ele amaldiçoa ela e fala, nunca mais nasça fruto de ti. E no outro dia, Jesus voltando com seus discípulos, Pedro veio, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Né? E ele falou assim, Pedro, a primeira coisa que ele disse, depois vocês podem conferir lá, Marcos capítulo 11. O Senhor virou para Pedro, tenha fé em Deus. Pedro, tenha fé em Deus. Quer dizer, por que ele falou isso? Na verdade, Jesus quis passar uma lição para Pedro. Que sempre que quando estiver enfrentando algum problema, dificuldade, não abra a boca para você falar palavras ruins, negativas, não. Abra a boca com fé em Deus, né? E profetizando. Porque se Jesus quisesse que no outro dia tivesse figo, tinha figo. Entendeu? Ele fez aquilo tudo que ele queria passar uma lição para eles e para todos nós. E às vezes, né, eu já vi também, né, alguns, né, até mesmo pregadores falando sobre isso, mas nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração, não, porque às vezes, né, imagina, né, às vezes um líder, um pastor chega diante do povo ali e fala sobre isso, as pessoas não vão querer buscar, não vai. Então, assim, a nossa função é manter a chama acesa. E a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio, você vai falar, né, da unção de Deus, do poder de Deus, o Espírito Santo está agindo. Mas se a pessoa não estiver cheia, ela já começa a desanimar. Ah, não é a mesma coisa, é muito complicado, é muito difícil. E isso vai alimentando Satanás. Essas palavras vai alimentando as trevas. E vai enfraquecendo a nossa fé. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o Espírito Santo está agindo com muita força, com muito poder. O Brasil, para quem não sabe hoje, né? O Brasil me parece que é uma nação, né, que hoje nós estamos chegando em quase 50% de evangélicos, entendeu? O mundo olha para o Brasil e vê realmente o Brasil tem muitos evangélicos, mas muito. O evangelho aqui está muito forte no Brasil. Nós estamos vivendo aqui um mover de Deus especial.
Nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias hoje, né, esse mover especial. E, infelizmente, né, Estados Unidos, Holanda e entre outros países experimentaram também desse avivamento e, infelizmente, eles deixaram a chama, né, apagar. Mas o Brasil está com essa chama acesa. E nós precisamos entrar nessa onda aí, mergulhar mais nessa presença, nesse oceano mesmo, para que nós possamos ser usados por Deus. E evitar essas palavras que, na verdade, só enfraquecem a nossa fé. Só enfraquece. E pastor, eu queria, para finalizar o nosso assunto de hoje, eu queria muito falar sobre como ser usado pelo Espírito Santo. Porque, eu sempre falo, né? O Espírito Santo não enche ninguém à toa. Se ele enche alguém, é com algum propósito. A minha experiência com Deus foi assim. Eu ainda contei ainda quando o pastor Rafael, eu lembro que ele pregava sobre o Espírito Santo. Eu tinha 9, 10 anos, tinha acabado de ser batizado. E eu era do grupo de adolescentes lá da Igreja 7. Isso. E o pastor Rafael pregava sobre o Espírito Santo, ele vai ser seu ajudador, deixa Deus te usar, aquela coisa. Toda vez a gente faz. E na hora da oração ele olha, levanta sua mão pro céu e fala, Senhor, eis-me aqui. E eu fui empolgada, Senhor, eis-me aqui. Falei, eu lembro que ele empolgou muito, porque o Rafael ele é muito assim, ele fala pra Deus te usar na África. Eu, isso, Deus, me usa na África, e vambora. E aí na hora que acabou o culto... O milagre, Rafael Milagres? Não, o Rafael que tá no líder de jovens agora. Ah, sim, sim. Ele falou assim, gente, então ó, agora você falou aí que Deus pode te usar. Fica aqui então que a gente vai arrumar alguma coisa pra você fazer na igreja. Pastor, eu nunca corri tão rápido na minha vida naquela igreja. Mas eu fui embora e eu falei, nunca que eu vou fazer nada na igreja. Falei, não, eu sou muito tímida, eu sou muito vergonhosa, eu não vou fazer nada. E deixei aquilo passar. Depois de um tempo eu continuei orando, eu, Senhor, me enche. Aí o Espírito Santo um dia me olhou, falou comigo bravo, falou assim, mas eu vou te encher pra quê se você não quer fazer nada com o que eu vou te dar? E aí naquele dia eu falei assim, então não adianta eu pedir. Isso. Se é pra eu pedir, tem que ter algum propósito. E a partir daquele momento, aí sim eu comecei a dar liberdade pro Espírito Santo me usar. Eu acho que essa, às vezes, é uma trava que a gente mesmo coloca no agir de Deus. A gente quer ser cheio, mas pra quê? A gente não quer ser usado, a gente não quer ter compromisso com a nossa igreja, a gente não quer aceitar o nosso chamado. Eu queria que o senhor falasse como ser usado por Deus. Como ser usado por Deus? Muito bem. A primeira coisa é o seguinte, Jéssica, pastora Jéssica, quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar guardada. Não consegue mesmo. Ela quer estar na igreja, se tiver culto todo dia ela vem. Então, a nossa resposta está aqui, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha o que está escrito aqui. Aliás, versículo 4, Atos, capítulo 1, verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A resposta está aqui. Como ser usado por Deus? Tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Se não tiver uma vida cheia do Espírito Santo, não tem como ser usado por Deus. O Evangelho, ele é simples. Jesus é simples. O homem que complica tudo, mas é simples. A pessoa fala assim, como eu vou ser usado por Deus? Eu preciso fazer um curso, eu preciso... Nada disso. Né? A resposta está aqui. Jesus, ele chegou para os seus discípulos e falou, eu estou dando uma ordem para vocês. Vocês não vão sair para vocês fazerem nada. Não, mas nós queremos... Vocês não estão preparados, vocês não vão ser usados se vocês não forem cheios. Era isso que Jesus quis passar para eles. Então ele deu uma ordem, olha, vocês vão ficar aqui e vocês vão esperar pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. Né? Então eles esperaram. Então, se você perceber, os apóstolos, eles só foram usados por Deus depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai conduzir. Então, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ele já vai mostrar para ela aonde que ele vai usar ela. Por exemplo, quando eu fui cheio do Espírito Santo, dentro de pouco tempo, Deus já me mostrou que ele ia me usar muito com cura, libertação. E Deus mostra. Não tem como. Quando a pessoa está cheia, Deus mostra.
Entendeu? Então, o segredo para ser usado por Deus é se enchendo mesmo, né, do Espírito Santo, tendo essa intimidade com Deus, que Deus usa, é se colocar na brecha. Não existe assim uma receita, o que eu posso fazer? Você vai ler um livro, você vai... Não, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que receber o poder de Deus. Então, para quem quer ser usado por Deus aí, se encha do Espírito Santo. Se você se encher do Espírito Santo, Ele vai te usar. Entendeu? Ele vai te conduzir, ele vai... Você vê que Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, né, ele não ganhou ninguém, mas depois que ele foi cheio, ganhou 3.000 almas. A palavra de Deus diz para nós. Em uma pregação, ele ganhou 3.000 almas. Então, qual que é o segredo? É ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser cheio, tem que se entregar. Entendeu? Tem que ter essa intimidade. Então, quando você se entrega, você tem essa intimidade, você vai ser usado por Deus. E existe um outro versículo bíblico também, né, que está escrito aqui em Atos capítulo 4, versículo 31. Eu sou igualzinho carro velho, eu custo pegar, mas quando pega, não embora. Deixar eu fiquei agora 2 horas, 3 horas. Mas vamos lá, Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Está vendo? Então é o Espírito Santo, Ele que vai nos dar coragem, ousadia, disposição, entendeu? Para a gente falar, eis-me aqui, eu quero, entendeu? É o Espírito Santo, igual a gente, né? Igual, por exemplo, você tocou aí, né, um assunto. Pessoas que vão lá para a África do Sul, que Deus manda. Você vê que é uma coisa que é um lugar assim, perigoso, um lugar, mas tem gente que ele ama estar lá. É Deus que faz isso. Não é do homem, né? E eu acho até interessante porque eu mesmo, um dia, né, meditando na palavra, eu estava falando, poxa, os cristãos de antigamente eram mais, né, fiéis a Deus, eram mais crentes, né? O Espírito Santo me repreendeu, falou, não, completamente errado. Não, era eu que estava agindo na vida deles. Mesmo diante, quantas vezes que eu já falei, gente, diante de perseguição, né, ameaça de morte, eles continuaram firmes, mas era o Espírito Santo que estava agindo na vida deles. Se tiver essa perseguição hoje, quem tiver cheio do Espírito Santo vai ter esse mesmo comportamento. Porque o Espírito Santo não mudou. Não mudou. Então, às vezes nós temos a mania boba de, eu falo assim, mania boba assim, de endeusar, né, as pessoas que foram usar, mas na verdade era o Espírito Santo que estava por trás. Ele está por trás de tudo. É o Espírito Santo. Né? Então, a igreja foi muito perseguida, muitos cristãos foram mortos. Se você pesquisar aí, Roma mesmo, né, os soldados de Roma mataram muitos cristãos. Mas por que eles não abandonavam a fé? Porque o Espírito Santo estava agindo na vida deles. Então, olha, o segredo para ser usado por Deus aqui é esse versículo aqui também. Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orar, tremeu o lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente, com coragem, com autoridade, determinação, a palavra de Deus. Por exemplo, a pastora Jéssica é pastora aqui no São Pedro, né? Quem é que está te dando essa coragem? É o Espírito Santo. Com certeza. Esse amor é o Espírito Santo. Com certeza. Entendeu? Então é Ele que faz tudo. Por isso que quando a pessoa começa a pensar assim, quando ela começa a falar muito eu dela, eu, ela não consegue muita coisa. Mas quando ela fala assim, não, o Espírito Santo vai fazer a obra, o Espírito Santo vai me ajudar, e Ele faz mesmo. Então, buscando o Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo, que aí Ele vai te usar. E é assim, naturalmente. Não é algo forçado. Tem gente que fala assim, o Espírito Santo quer me usar, não vai me usar para poder fazer louvor. Ele não sabe fazer louvor. Entendeu? O Espírito Santo vai me usar para me poder pregar. Deus não chamou ele para pregar, chamou ele para fazer outra coisa. Então, quando você está cheio, o Espírito Santo te enche, ele te mostra aonde ele vai te usar. Entendeu? Ele mostra. Eu tinha profecia que eu seria pastora muito antes de ser batizada no Espírito Santo. Olha só. Ali por volta dos 7, 8 anos. Que legal, hein? O Pelé até hoje fica comigo, né? O Paulinho, que é zelador da Igreja 7. Quando eu tinha 8 anos, meus pais faziam ITQ. E eu fechava a Igreja 7 junto com ele, porque o ITQ era até mais tarde. Isso. Ele deixava a chave eu comigo. fiz ITQ com eles. Ele deixava a chave da 7 comigo e falava assim, ó, você vai treinar a fechar a igreja, porque você vai ser pastora. Olha só. Pastora tem que fechar a igreja. Que bênção. E aí toda vez que alguém pergunta assim, pastora, como é que eu vou ser usado por Deus? Qual que é o meu chamado? Acho que essa é uma pergunta que eu escuto muito. Qual que é o meu chamado, pastora? Eu falo que
Jesus ele deu só uma ordem, um chamado só. Ide e fazer discípulos. Isso, pregar o evangelho. Prega o evangelho a todas as nações. Ganhar alma. Isso. Esse é o único chamado. É ganhar alma. E como que eu faço isso, pastor? É ser cheio do Espírito Santo. Agora, o ministério, o lugar onde você vai atuar, é só consequência de um chamado e de uma capacitação que você já recebeu antes. E Por exemplo, para ser um pastor, a gente teve que passar ali pela convenção. A gente teve ali o período do ITQ que a gente teve que passar. Mas foi uma consequência de algo anterior, de uma capacitação anterior, de um chamado anterior. Porque é isso que realmente importa. Eu acho que, pastora, eu não quero fazer a obra. Qual que é o segredo? Você é cheio do Espírito Santo. De vez em quando também a gente não quer, não. De vez em quando também a gente quer fugir do chamado. verdade. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, e isso o pastor Johnson falou comigo, ele falou assim, olha, independente do que você tentar fazer, você não consegue fugir do seu chamado. Você não consegue fugir do seu ministério. Porque uma vez que você é cheio do Espírito Santo, não vem. Ele leva mesmo. Ele Se você for cheio do Espírito Santo, ele conduz tudo. não é que ele te obriga, Mas ele convence. mas é Ele porque convence. nenhum outro lugar, nenhuma outra função Te cabe. te cabe, te Essa é a preenche. palavra. Sempre falta alguma coisa. Tem uma coisa errada, não é aqui. Mas quando a gente está onde o Espírito Santo determina, tudo acontece perfeitamente. Não só no ministério, no casamento, na família, no emprego, na faculdade. Quando a gente está onde Deus quer, quando a gente faz o que o Espírito Santo fala, ainda que a gente não entenda, porque de vez em quando a gente não entende muito bem o agir de Deus, mas quando a gente faz, é perfeito. É perfeito. Bom, considerações finais, José. Você falou pouco. Tem muito o que falar não, mas é isso, né? A primeira ação tem que ser a oração, né? Buscar mesmo de verdade, buscar alimentar os frutos do Espírito Santo, né? E às vezes a gente passa muito querer ouvir outras vozes da nossa cabeça. A gente não pode, entendeu? Às vezes a gente não pode, não é capaz, mas a gente não é capaz mesmo não. Só com o poder de Jesus mesmo na vida da gente, com o poder do Espírito Santo na vida da gente, que a gente consegue fazer alguma coisa. E é isso, é sempre buscar ser mais. O Espírito Santo sempre tem mais de nós. O Espírito Santo tem tratado também muito comigo isso, que não adianta a gente buscar outra coisa pra gente se completar, que não adianta. O Espírito Santo, ele enche nós um calo, ele te enche por completo, porque sem ele você não é nada, né? Isso. Ele te enche por completo e a cada dia ele quer entregar mais. E só basta a gente fazer a nossa parte, que é buscar. Verdade. Com certeza. Pastor, considerações finais? Deus abençoe, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? E igual nós falamos aqui sobre essa pessoa maravilhosa, né? O Espírito Santo. E tem um versículo bíblico que eu quero deixar com vocês também aqui, que eu preciso encerrar com esse versículo bíblico, que nós precisamos buscar mais, pastora Jéssica. Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 12. Isso. 2 Coríntios. Perdão, é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, que nós possamos ter mais comunhão com Ele. O Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Então, quanto mais você buscar, mais comunhão você vai ter com Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então é isso, minhas considerações finais. Minha vida inteira eu oro e eu busco o Espírito Santo, e eu acho que essa é a parte mais fascinante do Senhor. Sempre me surpreendo, sempre tem algo a mais. Eu não cheguei no limite ainda, mesmo tendo 21 anos aí de caminhada, não tem um limite. E isso que é o mais fascinante no Espírito Santo. Eu sei que muitos que estão escutando já tiveram boas experiências com Deus, mas ainda tem melhores aguardando.
Isso. Sempre tem mais. Então, minhas considerações finais é busca, mas busca, continua buscando, continua se entregando para que o Espírito Santo se regaie a você, porque ainda tem mais dele para ser feito. Amém? Então é isso, gente. Tchau, coletivo. Todo mundo tchauzinho. Tchau. E até o próximo episódio.